911, what's your emergency? Durante dias, uma pergunta ecoou no Brasil inteiro. Como uma criança caiu de um prédio com todas as portas fechadas por dentro? No início, parecia apenas mais uma tragédia urbana, daquelas que surgem no noticiário e desaparecem com o tempo. Mas havia um detalhe, pequeno, quase invisível, que mudaria completamente o rumo da investigação. Um detalhe que não gritava, não chamava a atenção, mas que silenciosamente desmontava a versão que muitos tentaram sustentar. Este não é um vídeo sobre acusações rápidas ou julgamentos emocionais. É sobre como um erro humano específico, cometido nas primeiras horas após um crime, quase desviou toda a compreensão do que realmente aconteceu naquela noite. E como, paradoxalmente, foi um detalhe técnico simples que impediu que isso acontecesse. Porque no caso Isabella Nardoni, o que parecia óbvio, não era. E o que parecia impossível, já tinha acontecido. Isabella Nardoni tinha 5 anos. Era descrita por familiares como uma criança falante, curiosa, afetuosa. Como tantas outras, dividia a rotina entre escola, brincadeiras e a convivência com pais separados. Uma realidade comum, que por si só não carrega tragédia alguma. Seu pai, Alexandre Nardoni, era jovem, trabalhava, havia reconstruído a vida ao lado de Ana Carolina Jatobá. O casal morava em um apartamento na zona norte de São Paulo, em um prédio comum, sem histórico de violência ou ocorrências graves. Naquela noite de março de 2008, Isabella havia passado o dia com a mãe e foi levada pelo pai até o apartamento. Nada indicava que aquelas seriam as últimas horas da criança. Não houve pedidos de socorro, brigas ou testemunhas alertando algo fora do normal. É justamente esse cenário cotidiano que torna o caso tão perturbador. Não estamos falando de um ambiente claramente violento ou caótico, mas de uma estrutura familiar aparentemente funcional. E quando a tragédia acontece nesse tipo de contexto, o choque coletivo é ainda maior, porque ela quebra a ilusão de normalidade. Nas primeiras horas após a queda de Isabella do 6º andar, a versão apresentada foi direta: um possível acidente ou a ação de um invasor. A hipótese de que alguém tivesse entrado no apartamento, atacado a criança e fugido, parecia, naquele momento, plausível para parte do público. A imprensa reproduziu essa narrativa inicial com cautela. Não havia prisões, não havia laudos completos, não havia conclusões. Apenas perguntas. O prédio foi isolado, vizinhos ouvidos, e a opinião pública, ainda em choque, tentava entender como uma criança poderia cair de um apartamento com redes de proteção. Para muitos, a ideia de um acidente doméstico parecia mais confortável. Afinal, aceitar a possibilidade de violência dentro de um núcleo familiar exige encarar algo profundamente desconfortável. Esse é um ponto crucial. O cérebro humano busca explicações que causem menos dor emocional, e naquele momento, acreditar em um acidente ou em um terceiro desconhecido era mais fácil do que admitir uma ruptura tão grave do que entendemos como proteção familiar. Mas havia algo ali que não se encaixava completamente, e esse algo ainda estava sendo ignorado. O que quase ninguém percebeu naquela fase inicial estava literalmente pendurado na janela do apartamento. O detalhe decisivo estava na tela de proteção da janela. À primeira vista, ela parecia apenas danificada, como se tivesse se rompido com o impacto de uma queda. Mas a análise técnica revelou algo fundamental. Os cortes na tela eram compatíveis com uma ação feita de dentro para fora, e não o contrário. O erro humano inicial foi tratar esse elemento como secundário, quase decorativo. Nas primeiras horas, o foco estava nas versões verbais, nos depoimentos e nas emoções. A cena do crime, porém, já contava uma história diferente. Silenciosa, objetiva, sem versões. Além disso, havia vestígios de sangue no apartamento que não condiziam com uma queda direta da janela. Isso indicava que Isabella já havia sido ferida antes de chegar ali. Esse conjunto de detalhes técnicos foi, no início,
subestimado diante da pressão emocional e midiática. Esse tipo de falha não é incomum em investigações complexas. Chama-se viés de confirmação. Quando uma hipótese inicial passa a guiar a interpretação das provas, em vez de o contrário. Se esse detalhe da tela tivesse sido ignorado por mais tempo, toda a narrativa poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Mas ele resistiu, porque provas físicas não se adaptam às versões, elas exigem explicações. À medida que os laudos foram concluídos e as reconstituições realizadas, a história começou a se reorganizar. O que antes parecia confuso passou a formar uma linha lógica. Os tempos narrados nos depoimentos não batiam com a dinâmica real do apartamento. A forma como a tela foi cortada exigia tempo, intenção e acesso interno. E não havia sinais de arrombamento. A partir desse ponto, a investigação deixou de perguntar quem poderia ter entrado e passou a questionar quem já estava lá. Essa mudança de perspectiva foi decisiva. A reconstituição dos fatos mostrou que a queda não foi um evento isolado, mas o desfecho de uma sequência. Cada detalhe técnico, da posição do corpo aos vestígios no local, passou a dialogar entre si. Não houve uma revelação espetacular. Não houve confissão repentina. Houve algo mais poderoso: a coerência entre provas independentes. Quando isso acontece, a narrativa deixa de ser opinativa e passa a ser estruturalmente sólida. Foi nesse momento que o caso deixou de ser uma dúvida pública e se tornou um processo judicial consistente. Mas mesmo com todas essas evidências, a pergunta mais difícil ainda permanecia: por quê? Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram julgados e condenados pela morte de Isabela. As sentenças não encerraram apenas um processo judicial, mas marcaram profundamente o debate público sobre violência infantil, responsabilidade familiar e o papel da perícia técnica. Para a família materna de Isabela, nenhuma decisão judicial poderia reparar a perda. Para a sociedade, o caso deixou uma lição dura. Crimes nem sempre se revelam por gestos extremos, mas por pequenos detalhes ignorados. O impacto foi duradouro. Mudanças na forma como crimes contra crianças são investigados, maior atenção à análise técnica da cena e uma cobertura midiática mais cautelosa passaram a ser discutidas com mais seriedade após o caso. Isabela deixou de ser apenas um nome em manchetes e passou a representar uma falha coletiva que não pode se repetir. O caso Isabela Nardoni nos lembra que a verdade raramente se apresenta de forma imediata. Ela exige tempo, técnica e coragem para contrariar versões confortáveis. Às vezes, o que muda tudo não é uma grande revelação, mas um detalhe esquecido em silêncio. E a pergunta que fica não é apenas quem errou naquela noite, mas quantas verdades ainda dependem de alguém disposto a olhar com atenção para aquilo que quase passou despercebido.